Algumas dessas desavenças eram tão graves que envolviam chantagens, campanhas de difamação, ameaças de investigações pelo FBI e sequestros. Essas pessoas eram diferentes. Dos jornais, aos tabloides, às redes sociais, as celebridades sempre estiveram na vanguarda da cultura popular americana. E nada nos faz prestar mais atenção do que uma boa briga. Se você acha que o caos das celebridades não poderia piorar do que é hoje em dia, está enganado. Aqui estão as 12 brigas desagradáveis, notórias e clássicas de Hollywood que foram tão confusas que quase destruíram Hollywood. O número 1 vai te surpreender totalmente. Número 12. Debbie Reynolds versus Elizabeth Taylor. O que você está vendo aqui é o início de um triângulo amoroso muito escandaloso entre amigos muito próximos, que também costumavam sair em encontros duplos com seus maridos. Em 1949, quando Debbie tinha 17 anos, ela chegou à MGM. E Liz já havia se tornado uma estrela com a companhia. Elas estudaram juntas no estúdio enquanto Liz filmava, e embora Debbie admita que as duas não tinham nada em comum, elas se davam muito bem. Em 1955, Debbie estava casada com o cantor Eddie Fisher, e em 1957, Liz estava casada com o diretor Mike Todd. Os dois casais eram como o grupo da moda em Hollywood. Era como o equivalente antigo a Beyoncé, Jay-Z, Chris Martin e Gwyneth Paltrow. Apenas 4 ícones formam um grupo poderoso e passam tempo juntos. Em 1958, o marido de Elizabeth, Mike, morreu tragicamente em um acidente de avião apenas um ano após o casamento. Segundo o site de Liz, Liz e Debbie eram tão próximas, e Liz ficou tão desolada após o acidente. Debbie tentou ajudar Liz a lidar com a perda, até enviando Ed para oferecer apoio emocional. Esse apoio emocional se transformou em algo muito mais do que isso, e então a imprensa ficou sabendo, e tudo acabou explodindo. Após se divorciar de Debbie, Ed se casou com Liz em 1959. Enquanto os tabloides pintavam um retrato de destruidora de lares e da namoradinha da América desprezada, de acordo com o site de Liz, a portas fechadas, Ed estava falhando como marido. E, embora magoada e pega de surpresa, Debbie estava silenciosamente agradecendo a Elizabeth por tirá-lo de suas mãos, pois ela sabia que tinha acabado. 5 anos depois, Liz estava de olho em seu colega de elenco, Richard Burton, no set de Cleópatra, e terminou seu casamento com Ed. Debbie também seguiu em frente e encontrou um novo amor. Debbie e Elizabeth finalmente conseguiram se reconciliar em 1966. Ambas se encontraram inesperadamente a bordo do Queen Elizabeth, que estava previsto navegar para a Europa. De acordo com Debbie, as duas trocaram bilhetes no navio. Finalmente se encontraram para jantar e ficaram bêbadas. O par permaneceu amigo após a reconciliação e até fez o filme These Old Broads juntos em 2001. Liz faleceu em março de 2011, enquanto Debbie faleceu em dezembro de 2016. Debbie disse isto sobre a reconciliação com Elizabeth. Você tem que olhar para o que é a vida, e se vale a pena. E ele vale a pena? A amizade talvez valesse mais. Número 11. Johnny Carson versus Joan Rivers. Não é segredo que mulheres na comédia têm lutado contra a indústria dominada por homens há eras. No entanto, embora as coisas possam ter melhorado, quando Joan Rivers estava surgindo, a comédia era composta apenas por homens brancos mais velhos. Enquanto esses homens brancos mais velhos usavam piadas recicladas e a infame degradação das mulheres como comédia, Joan achou que iria apenas falar sobre sua vida. Todos os homens tiveram seus avanços muito antes dela. Antigamente, os olheiros iam aos shows de comédia, procurando pessoas para participarem do Johnny Carson Show. Durante um período de 3 anos, Joan foi rejeitada do show 7 vezes. Foi, na verdade, Bill Cosby quem convenceu o produtor do show a usar Joan no show como comediante. Bem, eles a trouxeram para o programa como escritora. Em 1965, Johnny disse a Joan ao vivo que ela seria uma estrela. Ela o adorava, e durante a década de 1970, ela fez muito trabalho para o programa dele. Enquanto todos os homens estavam deixando Johnny Carson, Joan ficou por 18 anos, e então finalmente ofereceram a ela seu próprio programa de fim de noite. Naturalmente, a primeira pessoa para quem ela quis ligar e contar foi Johnny, que prontamente desligou na cara dela e nunca mais falou com ela, e depois tentou negar que tudo havia acontecido. Ele morreu em 2005. Joan disse o seguinte sobre isso. Ele não estava zangado com mais ninguém. Eu acho que ele realmente sentia que por eu ser mulher, eu era dele, que eu não o deixaria. Eu sei que isso soa muito distorcido, mas eu não entendo de outra forma o que estava acontecendo. Ele não gostava que, como mulher, eu o enfrentasse. Número 10. Jerry Lewis contra Dean Martin.
Este duo de comédia começou a se apresentar junto no dia 25 de julho de 1946. Depois que um cantor programado desistiu de um show no 500 Club em Atlantic City, Jerry convenceu o proprietário a contratar Dean, proporcionando-nos a primeira apresentação deles juntos. A apresentação foi um sucesso e se tornou a base para seu ato de comédia que durou uma década. Em 1995, Jerry diria a People: "Não acho que teríamos sido conhecidos sem o outro." A dupla rapidamente assinou um contrato para filmes e acabaria fazendo 16 filmes juntos ao longo de um período de 10 anos. Embora fossem extremamente bem-sucedidos, as coisas não eram perfeitas entre Jerry e Dean. Dean começou a sentir que Jerry estava controlando demais suas vidas profissionais. Quando Dean começou a falar sobre reiniciar seu ato solo, Jerry se sentiu totalmente traído e não muito tempo depois eles pararam de se falar completamente. No dia 25 de julho de 1956, exatamente 10 anos após a formação da dupla, eles realizaram seu show final no Copacabana. Dean passou a ser membro do Rat Pack de Frank Sinatra, e Jerry prosseguiu fazendo filmes como O Professor Aloprado. Em 1976, durante o evento anual de arrecadação de fundos de Jerry para distrofia muscular, Frank Sinatra facilitou a maior pegadinha de todas. Após terminar sua apresentação, ele presenteou Jerry com algumas doações. Em seguida, ele continuou com: "Tenho um amigo que adora o que você faz todos os anos e que gostaria de aparecer. Poderia chamar meu amigo, por favor?" E, para a descrença de todos, pela primeira vez em 20 anos, não era ninguém menos que Dean. Os dois se abraçaram e Dean beijou tão fofamente Jerry e Frank na bochecha. Eles receberam uma ovação de pé que durou mais de um minuto. Com o passar do tempo, Jerry disse a People em 1983: "Nossos estilos de vida e carreira são separados e à parte. Mas se você me dissesse que ele está lá fora agora, seria uma alegria pular em seu pescoço." Em 1987, após o filho de Dean morrer em um acidente de avião, Jerry compareceu ao funeral e os dois oficialmente se reconciliaram. Eles continuaram a se falar de vez em quando até Dean falecer em 1995. Número 9. Olivia de Havilland vs. Joan Fontaine. Olivia de Havilland e Joan Fontaine são irmãs que nasceram com apenas 15 meses de diferença. Olivia é a mais velha. A rivalidade delas basicamente começou no nascimento. Elas dividiram um quarto quando eram mais jovens, e de acordo com as memórias de Joan de 1978, ela lembra da animosidade que sentimos uma pela outra quando crianças. Os puxões de cabelo, as lutas selvagens, a vez em que Olivia fraturou minha clavícula. Sim, as duas não eram estranhas a entrar em conflitos físicos ou a planejar se machucar fisicamente. Quando Olivia se tornou atriz primeiro, sendo escolhida para uma adaptação cinematográfica de Sonho de uma Noite de Verão aos 18 anos, Joan supostamente pressionou sua irmã para ajudá-la a se tornar atriz também. Bem, sendo quem são, Olivia só concordou em ajudá-la se ela mudasse seu sobrenome para que as pessoas não as confundissem. Então, Joan adotou o sobrenome de seu padrasto e se tornou Joan Fontaine. Em 1942, as irmãs foram ambas indicadas para melhor atriz no Oscar. As duas estavam sentadas na mesma mesa quando Joan venceu o prêmio por Suspeita. Joan disse: "Eu senti que Olivia saltaria sobre a mesa e me agarraria pelo cabelo. Eu me senti com 4 anos sendo confrontada pela minha irmã mais velha. Droga. Eu tinha atiçado a ira dela de novo." Em 1975, quando a mãe delas foi diagnosticada com câncer terminal, Olivia estava ao lado dela até o fim, enquanto Joan estava em turnê com uma peça, e afirmou que ninguém a notificou que sua mãe estava morrendo. Nem foi convidada para o funeral. Quando Joan inevitavelmente apareceu no serviço, as irmãs não conversaram. Em uma entrevista de 1978, Joan disse o seguinte sobre sua irmã: "Olivia sempre disse que eu fui a primeira em tudo. Eu me casei primeiro, ganhei um Oscar primeiro, tive um filho primeiro. Se eu morrer primeiro, ela ficará furiosa porque, novamente, eu terei chegado lá primeiro." Joan faleceu em 2013 aos 96 anos. Em 2016, Olivia revelou ao USA Today que ainda se referia à irmã como Dragon Lady. E em seguida negou que houvesse uma rivalidade, por assim dizer, entre as duas. Olivia faleceu em 2020 aos 104 anos. Número 8. Orson Welles vs. William Randolph Hearst. Diretor de cinema, escritor, ator e produtor. Orson Welles e fundador da Hearst Communications, Esquire, Cosmopolitan, San Francisco Chronicle.
William Randolph Hearst brigaram nos anos 40 até o ponto da chantagem. Em 1941, Orson Welles produziu, dirigiu e estrelou o filme Cidadão Kane. Um filme sobre um magnata da mídia nascido rico que criou um enorme império jornalístico. Era uma história clássica sobre como o excesso de poder pode ser corruptor. Eu esqueci de mencionar que era basicamente um filme onde o personagem principal era apenas uma interpretação de Hearst. Orson tinha apenas 24 anos quando disparou aqueles tiros importantes em alguém que era basicamente o Logan Roy da época deles. Quando Hedda Hopper, a principal figura do mundo das fofocas na época, assistiu à pré-estreia de Citizen Kane, ela ficou furiosa. Ela chamou o filme de um ataque vicioso e irresponsável a um grande homem. Quando Hearst soube disso, o jogo realmente começou. Executivos de Hollywood se uniram em apoio a Hearst e tentaram comprar o filme de Orson apenas para queimar os negativos e proteger a reputação de William. Eles chegaram ao ponto de chantagear, realizar campanhas de difamação e investigações do FBI contra qualquer um que ousasse exibir o filme. A campanha de difamação de William contra Orson foi horrível. Ele colocou toda Hollywood literalmente entre a cruz e a espada. Ele ameaçou expor escândalos de Hollywood há muito enterrados que só foram mantidos em segredo a pedido dos estúdios. Ele usou a vida privada de Orson contra ele. Basicamente, disse a todos que Orson era comunista e relutante em lutar pelo seu país. E também fez com que grandes teatros se recusassem a exibir Cidadão Kane. No Oscar de 1942, quando Orson e o filme foram mencionados na premiação, ele foi vaiado. O filme foi indicado a 9 Oscars e ganhou somente o de melhor roteiro original, que era tanto do escritor Herman Mankiewicz quanto de Orson. Após a exibição horrível no Oscar, a RKO silenciosamente retirou Cidadão Kane de circulação. O filme só foi revivido quase 25 anos depois. Número 7. Bea Arthur vs. Betty White. É devastador acreditar que essas duas mulheres que interpretavam melhores amigas na tela, na verdade, não se davam bem na vida real. A falta de compatibilidade entre elas era muito evidente na forma como abordavam seu trabalho. Bea vinha de um histórico de sitcoms que envolvia filmar shows como peças teatrais e usar reações em close. Betty veio de um contexto onde aprendeu que a melhor abordagem era ser menos agressiva. Em uma entrevista exclusiva para a Closer, o filho de Bea até lembrou de sua mãe durante as filmagens. Isso deixaria minha mãe infeliz porque entre as tomadas, Betty ia conversar com a plateia. Não era ciúmes, era uma questão de foco. Ele até explicou. Minha mãe, sem querer, carregava a atitude de que era divertido ter alguém para ficar irritada. Era quase como se Betty tivesse se tornado sua inimiga, alguém com quem ela sempre podia revirar os olhos no trabalho. No entanto, as coisas nem sempre foram assim. Em uma entrevista arquivada com a Academia de Artes e Ciências Televisivas, a colega de elenco de The Golden Girls, Rue McClanahan, falou sobre seu relacionamento com Bea. Bea e eu não tínhamos muitos relacionamentos acontecendo. Bea é uma mulher muito excêntrica. Ela não almoçava comigo a menos que a Betty White fosse com ela. Tentando descobrir o que deu errado, era amplamente suspeitado, até mesmo por Rue McClanahan, que foi a vitória de Betty como melhor atriz no Emmy em 1986. Ela foi a primeira a vencer e ser nomeada do grupo, que causou a rixa. O filho da Bea até mencionou. Minha mãe era autêntica. Acho que ela sentia que era mais atriz do que a Betty. Mamãe veio da Broadway. Betty estrelou em um game show em um certo momento. Número 6. Vivian Vance vs. William Frawley. Este par passou 6 temporadas interpretando o casal Fred e Ethel Mertz na adorada série I Love Lucy. Incrivelmente, William tinha 64 anos quando começaram a filmar o programa. E Vivian tinha apenas 42. William já tinha passado 40 anos construindo sua carreira antes de conseguir o papel na série de sucesso. E ele era, de longe, o mais velho do elenco. Todo o conflito com Vivian começou na primeira leitura de mesa para o show. Enquanto todos se preparavam para a leitura, Vivian disse para Lucille, alto o suficiente para William ouvir. Você só pode estar brincando. Eu sou casada com esse velhote. Mesmo que tenha sido esse o incidente que possivelmente desencadeou o ódio entre eles, de acordo com Audrey Kupferberg, que coescreveu Meet the Mertzes, as histórias de vida do outro casal de I Love Lucy, ela descreveu William em exclusivo para o Page Six como um homem mau e rude. Continuando, ele era um misógino, conhecido em Hollywood por seu péssimo vocabulário e comportamento antissocial. Ela também detalhou seu suposto consumo excessivo de álcool no set de My Three Sons, alegando: ele bebia o dia todo. Na mesma entrevista ao Page Six, um dos co-estrelas de William em My Three Sons, Tim Considine,
Até lembrou que durante as filmagens do show, William foi perguntado sobre como era trabalhar com Vivian. Vivian. E mesmo anos depois, ele supostamente ainda se referia a ela como uma miserável saint. William morreu em 1966 após sofrer um ataque cardíaco. E Vivian morreu em 1979 após perder sua batalha contra o câncer de mama. Número 5. Marlon Brando versus Frank Sinatra. Em 1954, Marlon Brando estrelou o filme Sindicato de Ladrões no papel principal de Terry, para a decepção de All Blue Eyes. Marlon havia vencido Frank pelo papel, e isso foi o catalisador para o que seria o início de uma rivalidade entre dois dos maiores de Hollywood antigo. Em 1955, a dupla protagonizaria juntos o filme Guys and Dolls. E sim, Marlon conseguiu o papel principal no musical, e Frank foi o segundo protagonista. James Kaplan, o autor de Sinatra, The Chairman, afirmou: "Foi realmente unilateral, com Frank detestando o chão em que Brando pisava. Claro, Marlon não tinha desprezo por Frank, mas ele rapidamente começou a ter. Para piorar a situação, Marlon acabou ganhando o Oscar de melhor ator por Sindicato de Ladrões, pouco antes de começar a filmagem de Guys and Dolls. No set de Guys and Dolls, Frank começou a chamar Marlon de murmurador. E enquanto as provocações continuavam, Marlon percebeu e começou suas próprias brincadeiras. Durante uma cena em que Frank tem que comer bolo, Marlon intencionalmente errava suas falas para forçar Sinatra a comer bolo repetidamente. A hostilidade estava atingindo novos patamares, e a dupla se recusava a conversar. Eles só se comunicavam por meio de outras pessoas. As coisas realmente pioraram quando a esposa de Frank, a Ava Gardner, de quem ele estava separado, passou a frequentar o camarim de Marlon quando Frank não estava por perto. Acredita-se que isso foi o que levou diretamente ao sequestro de Marlon. Ele estava andando de motocicleta e parou em uma área de descanso quando um carro com 3 capangas apareceu e apontou uma arma para ele, forçando-o a entrar em um veículo desconhecido. O relato do amigo próximo de Marlon, Carlo Fiore, foi detalhado no livro Brando Unzipped, por Darwin Porter. Marlon me disse: "Um dos capangas me disse que ia me oferecer uma escolha. Ele poderia me matar. Uma morte rápida e fácil com uma bala no coração. Ou então ele me deixaria viver. Se ele me deixasse viver, ele me castraria e cortaria meu rosto para que nenhum cirurgião plástico pudesse repará-lo." Marlon me disse que nunca tinha ficado tão assustado em toda a sua vida. Brando foi eventualmente deixado nas colinas de Hollywood e conseguiu parar um carro para pedir ajuda. Embora não houvesse nenhuma prova concreta, Carlo acreditava firmemente que era o Frank. "Tenho certeza de que Sinatra estava por trás de tudo isso. Ele ameaçou e intimidou outras pessoas em sua vida, pelo que ouvi." Por que não Marlon, seu inimigo número 1? Após o sequestro, Marlon manteve distância de Frank e até contratou um guarda-costas para sua própria proteção. E por fim, aqui está uma verdadeira rivalidade que durou décadas. Foi tão ruim que literalmente não terminou até que ambas as mulheres faleceram. Foi tão icônico que Ryan Murphy até contou a história delas na primeira temporada de sua série antológica, Feud. É uma rivalidade de 40 anos. Número 4. Joan Crawford contra Bette Davis. Ah, prepare-se, porque este é intenso. Vamos começar com um rápido contexto. Joan fez sua primeira aparição na tela em 1925, e Bette nem se mudou para Hollywood até 1930. Em 1933, Bette finalmente teve seu nome destacado acima do título no filme da Warner Bros., Ex-Lady. O estúdio já tinha planejado uma grande campanha promocional para o filme, que incluía um anúncio da nova fase da carreira de Bette. Bem, naquele mesmo dia, Joan anunciou que estava se divorciando de seu primeiro marido. E os jornais rapidamente reduziram o anúncio de Bette a uma pequena caixa no canto da página, enquanto o divórcio de Joan ocupou várias páginas em uma variedade de jornais. Após apenas uma semana de estreia, o filme de Bette foi retirado dos cinemas devido às baixas classificações. Pensou que não poderia piorar? Bem, vamos continuar. Em 1935, Bette estrelou um drama chamado Dangerous e se apaixonou pelo seu co-estrela, Franchot Tone. Sim, você provavelmente poderia adivinhar que Joan chegou até ele primeiro. Ela acabou se casando com ele durante as filmagens de Dangerous, o que devastou Bette. Em uma entrevista de 1987 com Michael Thornton, mais de 50 anos após o incidente, Bette disse-lhe: "Nunca a perdoei por isso, e nunca perdoarei." Na biografia pessoal de Joan intitulada Not the Girl Next Door, Joan Crawford, A Personal Biography, ela disse o seguinte sobre a paixão de Bette: "Franchot achava que Bette era uma boa atriz, mas nunca a via como uma mulher.
Essas mulheres continuaram em conflito pelo resto de suas vidas. Em 1943, é relatado que Joanne tentou reconciliar-se enviando presentes e flores para Beth, o que não surtiu efeito. Então, em 1945, Joanne ganhou seu primeiro e único Oscar por um papel que Beth recusou. Em 1946, Joanne recebeu outra indicação ao Oscar por um papel que Beth recusou. Segundo o amigo de Joanne, Jerry Asher, em 1950, Beth tinha suspeitas de que Joanne, que segundo sua filha Christina, era provavelmente bissexual, havia se interessado por ela, o que poderia explicar por que era tão antagônica. Ele mencionou que Joanne costumava fazer piadas como "Franco não está interessado na Beth, mas eu não me importaria de dar uma cutucada se estivesse no clima certo." No entanto, ele nunca soube se ela estava realmente só brincando ou não. De alguma forma, depois que um filme anterior estrelado pelas duas foi abandonado quando Beth saiu, elas finalmente fizeram dar certo quando Joanne convenceu Beth a fazer o que terá acontecido, a Baby Jane. O conflito, é claro, continuou no set e levou tudo isso a um clímax. Durante as filmagens, há uma cena em que a personagem de Beth bate na de Joanne. Com razão, Joanne não concordou com isso e pediu uma dublê, o que não poderia ser usado em tomadas de close. Então, quando chegou a vez de Beth, ela chutou Jane muito, muito forte na cabeça, a ponto de precisar de pontos, segundo relatos. Beth disse que mal a tocou. Hollywood definitivamente ajudou a alimentar o fogo ao dar a Beth a indicação ao Oscar de melhor atriz pelo filme, e ignorar completamente Joanne. Ironicamente, se alguém ganhasse e não estivesse presente para receber o prêmio, Joanne se certificava de ser a pessoa a aceitá-lo. Bem, quando o prêmio de melhor atriz foi anunciado e foi para Anne Bancroft, Joanne foi quem subiu ao palco para aceitá-lo. Ela até acabou nas fotos oficiais com todos os outros vencedores. Para encurtar essa longa história, em 1964, Joanne abandonou um filme que as duas deveriam fazer juntas, após o sucesso anterior. Em maio de 1977, Joanne morreu, e Beth morreu em outubro de 1989. Embora tenham passado a vida em conflito, Beth defendeu Joanne quando a filha adotiva de Joanne escreveu um livro de memórias difamando a mãe após sua morte. Curiosamente, as duas tinham muito mais em comum do que imaginavam porque, após a morte de Beth, sua filha fez a mesma coisa. Número 3. Katharine Hepburn vs. Spencer Tracy. O conto clássico do casal dourado de Hollywood, que não era tão dourado nos bastidores. Katharine Hepburn e Spencer Tracy estrelaram juntos em 9 filmes, entregando performances inesquecíveis e uma química inegável na tela. Para o público, eles eram a personificação do par perfeito. Mas, por trás das aparências, o relacionamento deles estava longe de ser tranquilo. Katharine, conhecida por sua independência feroz e natureza determinada, frequentemente entrava em conflito com o comportamento mais reservado e discreto de Spencer. As interações fora da tela eram marcadas por desentendimentos sobre tudo, desde escolhas de filmes até limites pessoais. Katharine nunca se acanhava em expressar sua insatisfação com roteiros ou decisões de produção, enquanto Spencer preferia manter a harmonia, o que levava a frustrações reprimidas. O relacionamento profissional deles era um equilíbrio delicado. Embora seus talentos combinados trouxessem magia cinematográfica à vida, suas personalidades diferentes às vezes causavam tensão no set. A busca implacável de Katharine pela perfeição podia frustrar Spencer, que valorizava uma abordagem mais descontraída para atuar. Apesar desses desafios, eles conseguiram criar alguns dos filmes mais icônicos da história de Hollywood, provando que mesmo as duplas mais destoantes podem produzir resultados estelares. Tragicamente, a morte prematura de Spencer em 1967 pôs fim à parceria deles, deixando Katharine para refletir sobre uma relação tão complexa quanto influente. Em entrevistas, Katharine reconheceu as dificuldades que enfrentaram, mas também expressou profunda gratidão pelo apoio e companhia de Spencer. A história deles permanece como um testemunho da ideia de que amor e respeito profissional podem coexistir, mesmo em meio a turbulências pessoais. Número 2. Clark Gable vs. Carole Lombard. Clark Gable e Carole Lombard foram o casal de poder por excelência de Hollywood, ambos adorados pelos fãs e respeitados pelos colegas. No entanto, o relacionamento deles estava longe de ser idílico, e foi repleto de mal-entendidos e pressões externas que, em última análise, contribuíram para seu trágico fim. Clark, o charmoso rei de Hollywood, era notório por seu charme e estilo de vida de playboy, frequentemente mantendo múltiplos relacionamentos apesar de seu casamento com Carole. Carole, conhecida por seu espírito vivaz e dedicação ao seu ofício,
Lutava com os constantes rumores e a falta de privacidade que vinham ao estar casada com um ícone de Hollywood. Suas abordagens diferentes à fama criavam tensões subjacentes, com Carol buscando estabilidade e Clark aproveitando os holofotes. O estresse do casal foi exacerbado por tragédias pessoais e as demandas de suas carreiras. Carol enfrentou inúmeros problemas de saúde, incluindo uma luta contra o alcoolismo, o que desgastou ainda mais o relacionamento deles. As infidelidades de Clark e a atenção incessante dos paparazzi só pioraram a situação, tornando difícil para eles manterem um casamento harmonioso. A história de amor deles tomou um rumo trágico quando Carol Lombard morreu tragicamente em um acidente de avião em 1942, pouco depois de Clark se alistar nas Forças Aéreas do Exército durante a Segunda Guerra Mundial. Sua morte prematura não devastou apenas Clark, mas também deixou um vazio em Hollywood que foi profundamente sentido por fãs e colegas atores. O legado de sua relação tumultuada, mas apaixonada, continua a intrigar e inspirar, servindo como um lembrete pungente das complexidades do amor sob os holofotes. Número 1. Lauren Bacall versus Humphrey Bogart. Lauren Bacall e Humphrey Bogart são frequentemente lembrados como um dos casais mais glamurosos e duradouros de Hollywood. Sua química na tela era palpável, mas sua relação fora dela foi uma montanha-russa de emoções, marcada por amor, ciúme e respeito mútuo. Lauren, uma atriz novata quando conheceu Humphrey no set de Uma Aventura na Martinica, 1944, foi imediatamente cativada pelo seu carisma e presença enigmática. Humphrey, um astro experiente com a reputação de ser um ator durão e pragmático, sentiu-se atraído pela inteligência e vivacidade de Lauren. Seu romance turbulento foi rápido, levando ao casamento apenas um ano após se conhecerem. Apesar do profundo amor que tinham um pelo outro, o casal enfrentou desafios significativos. O relacionamento tumultuado de Humphrey com sua ex-esposa, Mayo Method, causou uma tensão considerável. As frequentes explosões e o comportamento errático de Mayo tornavam a vida difícil tanto para Humphrey quanto para Lauren, frequentemente colocando seu relacionamento à prova. O comprometimento de Lauren em apoiar Humphrey em suas dificuldades demonstrava sua força e dedicação, mas nem sempre foi fácil. As suas vidas profissionais eram igualmente exigentes. Equilibrar as carreiras enquanto criavam 2 filhos exigia constante negociação e compromisso. No entanto, o respeito mútuo e as experiências compartilhadas na indústria cinematográfica ajudaram-nos a navegar pelos altos e baixos da vida em Hollywood. Lauren frequentemente falava sobre como o amor e o apoio de Humphrey foram fundamentais para o sucesso de sua carreira, enquanto Humphrey admirava a resiliência e a graça de Lauren. A morte prematura de Humphrey Bogart em 1957 deixou Lauren arrasada, mas também mais determinada a honrar sua memória, continuando a prosperar, tanto pessoal quanto profissionalmente. Sua história de amor continua sendo um dos romances mais icônicos na história de Hollywood, ilustrando que, mesmo em meio ao caos e desafios, o verdadeiro amor pode perdurar e inspirar. Enquanto a velha Hollywood criou o cenário para rivalidades lendárias, os atores modernos não estão isentos de conflitos intensos e muitas vezes desagradáveis. Na era atual das redes sociais e da cobertura de notícias 24 horas por dia, as brigas podem escalar rapidamente e alcançar um público global. Aqui estão 5 das disputas contemporâneas mais notórias de Hollywood que rivalizam com as de antigamente. Taylor Swift versus Kanye West versus Kim Kardashian. A saga começou em 2009, quando Kanye West interrompeu o discurso de agradecimento de Taylor Swift no MTV Video Music Awards. A tensão reacendeu em 2016 com a música Famous de Kanye, onde ele afirmou que tornou Taylor famosa. Taylor negou veementemente ter aprovado as letras, enquanto Kim Kardashian divulgou trechos de uma ligação telefônica que supostamente mostravam o consentimento de Taylor. Esse vai e vem público nas redes sociais e na imprensa aprofundou a rixa, transformando um desentendimento pessoal em uma frenesi midiática que continua a capturar a atenção do público. Scarlett Johansson versus Jennifer Lawrence. Embora ambas as atrizes aclamadas tenham compartilhado a tela, tensões fervilhavam sob a superfície. A rivalidade supostamente se intensificou durante a filmagem de American Hustle, onde diferenças criativas e desentendimentos no set criaram atritos. Além disso, ambas as atrizes têm expressado abertamente suas opiniões divergentes sobre a indústria do entretenimento, levando a comparações públicas e indiretas em entrevistas. Embora nenhuma tenha declarado abertamente animosidade, a natureza competitiva de Hollywood manteve a relação delas tensa e observada de perto pelos fãs. Jennifer Aniston contra Jennifer Lopez. A rivalidade entre a estrela de Friends, Jennifer Aniston, e a ícone pop Jennifer Lopez tem sido um tema de especulação por anos.
Faíscas voaram publicamente quando ambas participaram de eventos semelhantes e lançaram projetos concorrentes na mesma época. Tabloides alimentaram a chama, destacando suas diferenças nas escolhas de carreira e vidas pessoais. Embora ambas as Jennifers tenham, mas mantiveram interações cordiais nos últimos anos. Os primeiros anos de suas carreiras foram marcados por uma competição sutil e narrativas alimentadas pela mídia de ciúmes e rivalidade. Gwyneth Paltrow versus Kristen Bell. Nos bastidores de The Good Wife e outros projetos, Gwyneth Paltrow e Kristen Bell supostamente tiveram um relacionamento tenso. Bell sugeriu tensões em entrevistas, indicando desacordos sobre direções criativas e dinâmicas no set. Paltrow, conhecida por sua personalidade assertiva e empreendimentos de negócios, pode ter entrado em conflito com a abordagem colaborativa de Bell. Embora ambas as atrizes continuem prosperando em suas carreiras, a falta de camaradagem pública levou os fãs a especular sobre conflitos não resolvidos e desentendimentos profissionais. Johnny Depp versus Amber Heard. Uma das disputas mais conhecidas e contenciosas dos últimos anos envolve Johnny Depp e Amber Heard. O relacionamento tumultuado deles se tornou público através de uma série de batalhas legais, acusações de abuso e processos por difamação. Ambas as partes apresentaram narrativas conflitantes, levando a uma saga judicial altamente divulgada que cativou audiências globais. A rivalidade não apenas afetou suas vidas pessoais, mas também teve repercussões significativas em suas carreiras e imagens públicas, destacando a natureza intensa e muitas vezes prejudicial dos conflitos de celebridades modernos.